aí você fala. Mas vai ter o bordão? Vai ter o bordão. Então vai. 3, 2, 1. Alô, galera que não gosta de gato! Tudo bem com você? Não tem tudo bem? É, beleza aí? Beleza aí? Show de bola. Robertão, agora mas apresenta e explica o que é o gato, né? Tem muita gente entrando no canal, não sabe que gato que é esse. Então, aqui no estado de São Paulo, gato é aquele serviço mal feito, aquela gambiarra, sabe? Você vai Perfeito. pegar um cabeamento de rede, você vê que o cara colocou fita isolante ou fio de telefone, tudo o cara usa um jeitinho, faz um gato, Aquela emenda gambiarra. fio. Eu já encontrei até plástico, sacolinha plástica, o cara protegendo a emenda ali. Então aqui é gato, mas O coloca animalzinho ali a gente aí, gosta, né? animalzinho a gente gosta. Coloca aí você no seu estado aí, como que você chama gambiarra no seu estado? Macaco, chimpanzé, como você coloca? Cada Aqui lugar é de um gato. jeito, né? É verdade. E vamos lá, vamos dar abertura, vamos dar início aí a um podcast 001, que é o Além da Técnica, com o isso aí. intuito de... O intuito de ajudar o empresário, né, Paulo? Ou quem quer ser empreendedor, né, e não sabe por onde começar. Então o intuito do Além da Técnica é tirar um pouquinho aquele pensamento só dentro do negócio, realmente pensar um pouquinho fora da caixa. Perfeito. Porque às vezes o empresário ele é um especialista, ele já domina do que ele faz, porém os outros processos, a parte de planejamento, Não de tem. finanças, não tem, network, não tem É. nada. Às vezes ele é excelente na parte operacional, né? Mas ele lembra que ele tem uma empresa. E como qualquer outra empresa, você precisa entender um pouquinho ali da parte estratégica, parte de gestão financeira, né? E a gente quer levar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, mostrando os bastidores, o dia a dia, de quem de fato empreende, de quem põe a mão na massa, que é o Sim. nosso caso aqui, né? E aí, pessoal, mas quem é esse galão da Globo aqui que tá falando? Eu vou apresentar Que é o ele pra Robertão. você. Vamos começar de uma forma diferente aqui, Robertão. Normalmente, quando chega alguém, né, a pessoa, quem é o Roberto Conceição? Quem é o Paulo Assunção? Para quem não sabe, eu e o Roberto somos sócios, vai fazer quase 3 anos de sociedade, e a gente vai fazer uma brincadeira aqui que eu tenho o desafio de apresentar o Roberto Conceição e o Roberto Conceição tem o desafio de me apresentar. E aí, Robertão? Então vamos lá, para o ímpar. Ímpar. Ganhei. Você começa. Então vamos lá. Quem é o Paulo Assunção, Roberto? Paulo Assunção. Paulo Assunção é um mineirinho, saiu lá de Minas, veio para Campinas estudar. É isso, Paulo? Isso mesmo. Aí foi estudar, se formou, ciência da computação. Não, engenharia. Eng- É tudo bem. Engenharia, ciência da computação. Não é mesmo. Não é. Eu ia falar, tá tudo meio balai de gato. Não, tá, pelo amor de Deus. Já acabou de falar que não gosta de gato. Beleza. Colocou no balai também? Engenharia da computação. Paulão se formou, só que desde os 13 anos sempre ele gostou de empreender, né, Paulo? Então já cuidava de segurança eletrônica e tal. Se formou e resolveu empreender, abrir o seu próprio negócio, né, Paulo? Mas antes No bom passei por sentido. uma empresa. Opa! Antes eu passei por uma empresa que inclusive você passou também, né? Isso mesmo. Paulo trabalhou na Samsung, trabalhou lá como estagiário no setor lá de Qualidade. setor que era? Foi na parte de qualidade de software. Parte de qualidade de software. E depois disso resolveu empreender, criou inicialmente a PA Solution e agora com a fusão entre as empresas, Perfeito. estamos Surgiu aí na a OnLivre Brasil. com esse novo desafio aí de levar tanto uma qualidade de serviço de excelência, né, e também levar conhecimento, que surgiu aí a OnLivre Academy, que é levar Isso aí. conhecimento justamente para vocês, que é trazer aquela dificuldade, trazer a dificuldade, mas de uma forma onde que de fato o empreendedor ele possa ver aquela dificuldade com algo mais simples, né? É isso aí. Paulão é casado com a Isa há 3 anos agora, né, Paulo? 3 Vai bater anos. o sino lá, 3 anos de casado, não é pra qualquer um. Depois eu vou ensinar ele a chegar nos 15 de casado, mas por enquanto ele tá nos 3. Mas já tá 9 anos Beleza. junto, então tá... Não tem filho por enquanto, vai ainda treinar mais um pouquinho. Tem um cachorrinho lá, né, Paulão? Quase filho, né, Roberto? Quase filho, e é isso aí, parceirão. Agora vamos lá, hein? Quem é o Roberto Conceição? O Roberto Conceição, ele tá hoje
na faixa dos 40. Eu acho que depois que passa dos 40 a gente para, né, Roberto? Falar na faixa dos 40. Isso. 41. Mas 41. E empreende há mais de 15 anos, né? Tá no segmento há mais de 15 anos, voltado para a área de telecomunicações. Casado com a Mércia, pai de 2 filhinhas maravilhosas. E tá aí gerando conteúdo para vocês na rede social. Hoje eu tenho uma honra de ter o Roberto como sócio. É um cara que ajudou e tem ajudado muito o crescimento da empresa. E é isso aí, Robertão. Acho que deu para dar uma resumida, né? É isso aí. E vamos falar. E passou por grandes empresas também, Samsung, Motorola, Ericsson. Então tem muito conhecimento para poder compartilhar aí com o pessoal, né? Então, pessoal, tanto eu como o Paulo, nós temos vivência em grandes empresas e indústria, tá? Mas a nossa paixão mesmo é isso aqui, é tocar negócio, empreender, gerar emprego e trazer conteúdo aí que a gente não sabe, a gente corre aí para buscar. E vamos falar então, Paulão, do nosso propósito. Qual que é o propósito do podcast Além da Técnica? Só que vamos pedir pro pessoal dar um joinha já. Se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e principalmente quando receber um vídeo novo aqui, cair direto para você no seu e-mail, no seu celular, para que você fique por dentro, comente, mande dúvida, né, Robertão? Vai ter bastante coisa bacana aí. É isso aí. E qual é o propósito principal, Roberto? O propósito principal é ajudar o empreendedor pequeno, médio, grande, que grande também sempre está, um bom líder, um bom gestor é aquele que sempre está aprendendo. Buscando conhecimento. Buscando conhecimento. Então a ideia é o quê? É dar uma força para aquela pessoa que montou o seu negócio ou quer montar um negócio, só que não tem todas as habilidades, porque hoje em dia é difícil, né, Paulo? A pessoa ter todas as habilidades, saber executar, saber praticamente finanças. Impossível, né? Então, por isso que a gente tem que ter pessoas estratégicas, né? E como um bom líder, a gente saber delegar. E aí entra a questão do propósito do canal, que de fato é levar conhecimento para vocês de uma forma simples, fácil. E eu acredito que todo mundo tem algo para poder ensinar, né, Roberto? Sim, com certeza. E eu acho que assim, quando a gente soma os conhecimentos, a gente sai na frente da concorrência, a gente realmente está procurando inovar cada vez mais. E eu acho que o melhor é você aprender com o erro dos outros. Então aqui, 15 anos de experiência, mais 14 anos de experiência, a gente vai compartilhar com vocês aqueles erros, os acertos, justamente para você que empreende, principalmente na área de segurança eletrônica, telecomunicações, possa aprender com esses erros e acertos e fazer com que sua empresa escale cada vez mais. É isso aí, Paulão. Então, galera, o tema de hoje vai ser A Arte da Guerra. Quem não leu esse livro ainda, anote aí, é recomendação para todo empreendedor, tá? Tem 5 estratégias aqui que foi utilizada na guerra e que hoje milionários aí usam essas estratégias dentro das suas empresas para escalar e para triplicar o seu patrimônio aí, tá? Então nós vamos falar desses 5 tópicos. Eu fui pego de surpresa aqui, viu, gente? Mas vamos lá, vamos comentar sobre esses tópicos, vamos ver como que eu posso contribuir também um pouquinho, né, Roberto? Então vamos lá. Então, pessoal, primeiramente esse livro aqui, A Arte da Guerra, ele foi escrito aí por um general chinês, tá? Especialista em guerra. Então, após vários combates aí, né, Paulo? Ele relatou 5 pontos que ele utilizou na guerra e utiliza até hoje, né? A gente vê aí, se comparar a guerra Rússia-Ucrânia, a gente vê que é um jogo de estratégia. Exato. Tá? Então, quem tiver a melhor estratégia, quem seguir melhor esses 5 pontos que nós vamos fazer aqui, é quem vai ganhar a guerra, ou quem vai fechar mais negócios, ou quem que vai crescer a empresa, quem que realmente vai ganhar dinheiro, porque não adianta crescer a empresa também e não colocar dinheiro no bolso. Exatamente. Né? Trazendo isso para o negócio, a gente vive praticamente um desafio todos os dias, né? Então a gente precisa de fato trazer o que a gente aprendeu, o que eles têm para ensinar para nós, para que a gente coloque dentro do nosso negócio também e que a gente possa sair na frente da concorrência. Qual que é o primeiro
Primeiro desafio. O primeiro, qual que é a causa de toda guerra? Toda guerra parte de uma decepção. Forte, né? Forte. Então, por que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia? Porque a Rússia tinha uma decepção de, no passado, ter perdido alguns territórios. Só que meio que ficou entalado na garganta. E agora, por essa decepção, esse novo governo resolveu invadir e retomar aquilo que ele entende que é dele, que é por direito. Nós não vamos entrar no mérito, quem tem razão, quem não tem, mas o que está acontecendo é isso. É uma briga territorial. E trazendo para o negócio, como que a gente passa isso para o pessoal? Para o negócio, o que a gente vai fazer? A gente vai, numa negociação com o cliente, nós vamos gerar uma decepção, ou seja, numa concorrência ali para ver quem pega, vai ter várias empresas e às vezes o seu concorrente vai tentar se aproximar de você, só que você não pode expor todas as suas cartas na mesa. Você tem que decepcionar o seu concorrente, ou seja, ele vai saber que você está limitado a um determinado, vamos dizer, a uma determinada força. O Paulo não tem condição de pegar 10 projetos e tocar ao mesmo tempo. Sempre também com cautela para não falar mal da concorrência, né? Isso mesmo. Concorrência, você briga ali no profissionalismo. Por isso que você comentou que é uma guerra onde que vence o que tem mais estratégia. Então a gente ali numa guerra de preço, numa guerra de concorrentes onde está falando mal do seu serviço, você precisa ter a melhor estratégia para que você ganhe aquele cliente, né? Usando algumas estratégias de, sei lá, a gente entra na questão de gerar valor e não vender preço, a gente entra na questão de gerar autoridade e mostrar a qualidade do serviço e não querer ganhar aquele projeto a todo custo, né? Sim. Então, nós precisamos ter o elemento surpresa, que é o quê? Quando todo mundo acha que você está fora do negócio, quem ganhou aquele serviço? Foi a empresa do João, foi a empresa do Paulo, foi a empresa... Por quê? No final, ele surpreendeu, ele ficou quietinho, como se diz, né? Comer pela beirada, né? Então você vai se articulando ali e tal, fica quietinho, vai fazendo o seu, vai conversando com o cliente, vai demonstrando seus diferenciais e no final você vai vencer porque você usou um elemento surpresa, tá? Então toda guerra ela parte a partir de uma decepção, mas é uma decepção do seu concorrente, não uma decepção sua propriamente, beleza? Legal. Então vamos lá. E a segunda é a rapidez e a essência da guerra. Então vamos lá. Rapidez e a essência da guerra. Ô Paulo, vou te fazer uma pergunta. Eu sei que você sabe. Se um cliente te mandar uma solicitação de orçamento, quanto tempo você demora para responder esse orçamento? Cara, é assim, tem que ser instantâneo. É lógico que a gente não vai estar o tempo inteiro disponível, né? Mas a gente, principalmente em treinamento de venda, a gente fala muito sobre a questão de venda de impacto. Quando a gente fala de segurança eletrônica, por exemplo, a gente está falando de uma área onde que muitas vezes o cliente está comprando aquele produto ou serviço não é por conta de um sonho, por conta de um desejo, é porque ele está passando por algum momento que ele está emocionalmente abalado, por exemplo, como um roubo, um furto, alguma coisa que ele está passando por aquilo, então ele está investindo nessa área não porque ele quer, porque ele precisa. Sim. Então, quando ele entra em contato com você, muitas vezes ele está entrando em contato e ele precisa daquela resposta o quanto antes. E aí que entra essa venda de impacto. Você não pode deixar o cliente esperando uma semana, 15 dias para você mandar uma proposta.
Porque depois disso, ele já vai ter, até emocionalmente falando, vai estar muito mais tranquilo. Cara, aconteceu um roubo, mas faz 5 anos que eu tô aqui, a primeira vez que aconteceu o roubo, eu acho que eu não vou investir nisso. Então, assim, o nosso papel, de fato, é ter velocidade, responder com agilidade e tirar todas as dúvidas do cliente no menor tempo possível, para que a gente consiga concluir essa venda. Sim, tem muitos empreendedores que perdem grandes negócios por conta da lentidão. Quantas vezes, Roberto, a gente não recebe um telefonema de um cliente e fala assim, eu fiz orçamento, eu pedi orçamento para tal empresa e nem e-mail eles me mandaram e nem retorno eles me deram. Sim, eu já participei de alguns projetos aí que tinham um prazo. Normalmente empresas grandes, principalmente construtora, eles têm um prazo ali para receber todos os orçamentos. E de 5 empresas, nós fomos a única que aí é entregou bom ganhar a proposta propostas dentro aí, do prazo. Aí é bom, né? Entendeu? A concorrência estava tranquila. Tava dormindo. Tava igual aquele cliente nosso lá, como que chama, Roberto? O cemitério. Tava todo dormindo, quietinho, tranquilo. Então, pessoal, a rapidez. Recebeu solicitação de orçamento, tenta agilizar. Se você não conseguir mandar de bate-pronto, responda ao cliente que dá uma você satisfação, está né? Cotando os valores no distribuidor, no fabricante. Tá esperando uma oportunidade bacana que vai entrar numa oferta no distribuidor e que através dessa oferta ele vai ter um ótimo preço para oferecer para ele. Enfim, tem que dar uma satisfação. Então, rapidez. Então, numa guerra, às vezes tem uma situação que quem for mais rápido avança mais rápido ali, tá? Então, inclusive, Roberto, tem um ditado que fala assim, que não é o maior que devora o menor, é o mais rápido que devora o maior, porque a velocidade, cara, ela realmente muda o jogo, porque às vezes você tem aquela empresa grande que ela tem N processos dentro da empresa que, cara, o cliente às vezes ele não quer aquilo lá. Então ele fica lá demorando. Às vezes chega uma empresa menor, que inclusive já aconteceu isso com a gente, de ganhar propostas de grandes empresas, porque o cliente chegou e falou assim, o atendimento humanizado, a velocidade, a agilidade, tudo isso fez com que vocês ganhassem ponto. Então gerou credibilidade pra gente, para que a gente pudesse fechar aquela negociação. Sim. E na rapidez, numa guerra, quem mobiliza as tropas mais rápido é o que vai levar vantagem no confronto. Porque você chegou ali rápido, posicionou seus tanques, se o concorrente chegar depois, vai chegar levando bala. Exato. Então a rapidez é muito importante. Então, ponto 2, rapidez. Nós falamos do ponto 1, que é a base da guerra é a decepção. Vamos para o ponto 3 aqui, que o livro nos ensina. A preparação é tudo. Nossa, falou tudo. É tudo. Até para mandar um orçamento, se você não tiver um sistema já com a descrição definida de cada item, os valores que você sabe que vai ter um lucro. Robertão, e sabe uma coisa que eu percebo quando a gente vai fazer às vezes mentoria, treinamento pro pessoal, que às vezes o cara ele vai visitar um cliente, muitas vezes ele não pesquisou nem o que o cliente faz. Então, assim, uma estratégia, gente, que você vai visitar um cliente grande, até mesmo um cliente pequeno, você entender qual que é o segmento do cliente, qual que é o perfil de cliente que aquele cliente atende, o perfil, o público que ele atende. Quando você entende isso, você já chega na reunião para poder fazer esse orçamento muito mais preparado. Sim. E aí você começa a ter argumentos, inclusive, para justificar o que você está oferecendo para ele, né? Então, até eu falar algo aqui que eu faço, Roberto, perfil meu, se toda vez que eu vou visitar algum cliente e às vezes eu estou pensando numa proposta, eu estou pensando em alguma coisa que eu vou falar para ele, eu fico treinando, falando em voz alta, por exemplo, estou dirigindo ali, eu fico falando em voz alta o que eu vou falar para aquele cliente. Por quê? Para que eu chegue preparado. Porque se eu não falo isso, eu não coloco para fora, vai chegar na frente do cliente e eu vou gaguejar, eu vou travar. E é engraçado porque, há 13, 14 anos empreendendo e até hoje eu faço isso, não é porque é timidez, não é porque é nervosismo, não é. É porque é para eu realmente estar preparado para que o que eu vou falar com o cliente, às vezes até alguma objeção que o cliente vai gerar ali, eu esteja preparado para falar com ele.
Pessoal, um exemplo bem claro. Eu gosto de usar exemplos bem claros, bem básicos, porque não tem como falar, não, eu não entendi. Você não entendeu? Coloca no comentário, porque pode ser que não entende também, né? Você tem algum problema na cabeça, porque é tão simples. Não fala isso. Pessoal, veja bem. Polícia. Nós estamos falando de preparação, correto? Antes de um policial ir pra rua, correr atrás do bandido, resolver alguma situação, a viatura já está limpa, tá com o pneu até com pretinho, todos os policiais estão uniformizados, todas as armas já foram checadas, já foram testadas se tá com munição ou não. Tem que estar preparado. Depois, o bombeiro também é assim, né? O corpo de bombeiro tocou a sirene lá, os caras já deixam ali a roupa rapidão, já corre, entra no caminhão. Cada roupa já tá no lugarzinho certinho, né? Já encaixa e já vai pra dentro. Pessoal, siga o exemplo de um policial. Ele não vai pra guerra sem estar preparado. Você pega um cirurgião também, um médico, vai fazer uma cirurgia ali, vai abrir a cabeça de uma pessoa. Você acha que tem tempo de, no meio da cirurgia, ele falar, será que é essa veia aqui, será que não é? Não, tem que estar preparado, né? Então ele fez a residência dele, se especializou, treinou para estar naquele momento fazer o melhor. Se não deu certo, outras questões, mas o trabalho dele ele fez com maestria. E ponto. Então, pessoal, no seu negócio você precisa estar preparado. E preparado é o quê? O Paulo gosta muito disso, de processo. Tem que ver a estrutura que ele montou aqui na empresa, processo é o que ele mais gosta. Então, pessoal, você que vai empreender, você precisa investir em ferramentas. Você tem que ter uma ferramenta para organizar o seu financeiro, organizar o seu fluxo de vendas. Fala um pouquinho aí, Paulo, as ferramentas que seriam interessantes aí. Eu acho que é engraçado, porque assim, Roberto, todas as vezes que a gente começa a falar sobre esse assunto não é tão interessante para as pessoas. As pessoas querem, me passa o segredo para ganhar dinheiro, como eu faço para vender mais, como eu faço para ter mais dinheiro no caixa. Mas só que quando a gente entra na parte técnica, na parte de fato de conhecimento de sistema, o que você precisa implantar e tudo mais, as pessoas não têm tanto interesse, porque acredita que é algo difícil, algo complicado. E se você parar para ver, é muito mais complicado você ficar refém todos os dias fazendo tarefas repetitivas do que você criar um processo onde quando você cria uma vez aquele processo, ele vai ser utilizado várias vezes e o melhor, você consegue delegar alguma pessoa para poder fazer aquele tipo de tarefa, porque você já fez um checklist, já fez um script para aquele funcionário e que ele possa continuar a tarefa. Então, assim, falando para cliente, né, começando do processo de prospecção. Quando a gente entra em prospecção de cliente, a gente vai investir num bom CRM. Então, o CRM vai fazer com que a gente crie um funil de vendas. Dentro do funil de vendas, a gente consegue colocar a hora que eu prospectei esse cliente. Qual etapa que ele está? Ele está ali em orçamento? Ele está num lead mais quente, mais frio, mais morno? Qual que é a temperatura daquele cliente? Eu fiz uma reunião com ele, senti que ele está muito interessado. Eu já vou arrastar ele ali para o lead quente. Ele está quase fechando essa proposta. Então, tudo isso faz com que, na hora que você começa a crescer com a sua empresa, fique mais fácil visualmente falando para você olhar para aquele funil e verificar. Eu tenho aqui 10 clientes em leads quentes, né? 10 clientes ali na etapa que está pronto para fechar, está quase fechando. Então eu vou dar um foco maior nesses clientes. Depois zerou esses clientes, agora para onde eu passo? Eu vou passar para os leads mornos ali, talvez frios, tal. Enfim, você começa a fazer uma jornada de vendas. Depois a gente vai para RP, parte financeira, para auxiliar no processo de orçamento também, a parte de envio para o cliente. E aí vai, né, Robertão? Aí a gente tem um podcast inteiro só para falar de cada sisteminha. Isso, verdade. Então, pessoal, você precisa estar preparado, ou seja, você precisa ter as ferramentas, você precisa investir. Cada ferramenta tem um valor que você vai investir. Porém, essas ferramentas vai te ajudar a ganhar tempo. Nós falamos lá de rapidez e agilidade. Tempo é dinheiro, então precisa investir em algumas plataformas. Precisa comprar todas? Não, mas inicialmente você vai usar as básicas. Beleza. E o quarto ensinamento aqui que nós temos é:
faça tudo para conseguir informações. Numa guerra, se você tiver o máximo possível de informação do seu concorrente ali, ou até do cliente, inclusive ou foi do uma das cliente, perguntas que eu sim. falei antes ali, né? Por exemplo, você vai visitar um cliente, o cliente, você pede o CNPJ para ele. Hoje tem diversos sites na internet, você digita o CNPJ do cliente, você vai achar já uma ficha ali do cliente, o que ele faz, segmento, para quem ele vende, enfim, se é um bom pagador, se não é, se vale a pena de fato fazer uma visita ou não. Enfim, você consegue estar preparado, entrar no site do cliente, ver ali o que ele mais faz, você chegar de fato preparado para atender aquele cliente, né? Enquanto o concorrente... Sim. E Tá. outra, quando você vai buscar informações, às vezes você sabe exatamente onde o seu rival está posicionado. Então, numa guerra, hoje as guerras estão mais modernas, né? Tem lá os drones que soltam bomba, tem auxílio do satélite, então eu consigo ver onde que o pessoal tá ali, consigo mandar um drone lá, pum, explodir tudo. Então, quem tem mais informação vai vencer a guerra também. Então é um diferencial. Então, se você está participando de treinamentos para buscar qual equipamento vai atender melhor o seu cliente, então isso é importante. Como desenvolver fornecedores, comprar no volume, tudo isso é buscar conhecimento. Perfeito. Treinar o seu time técnico para executar. Robertão, vamos fazer algo bacana aqui. Vamos dar um exemplo para eles na parte prática. Por exemplo, em segurança eletrônica. Como eu pego o máximo de informação antes de visitar o cliente? Eu vou falar de segurança eletrônica, você fala de telefonia em nuvem, PBX em nuvem, por exemplo. Quando um cliente solicita orçamento para nós, uma das primeiras perguntas que a gente faz para esse cliente é: você quer o sistema de segurança para monitoramento de processo ou para monitoramento patrimonial ou para segurança patrimonial? Porque tem diferenças. Quando você vai com foco de monitoramento de processo, você vai focar em ajudar aquele cliente em melhorar os processos internos dentro da empresa. Seja uma melhoria ali, talvez, numa linha de produção, ou alguma coisa de colaborador, alguma coisa do tipo. Quando vai para a parte de monitoramento patrimonial, você tem um outro foco, por exemplo, roubo, furto, então eu tenho que colocar câmeras estrategicamente posicionadas do lado externo, enfim, tem diversas formas de você buscar o máximo de informação antes, né? Isso eu dei 2 dicas aqui só para quem é do segmento de segurança eletrônica. Agora, quando o cliente é de telefonia, Robertão, solicita um orçamento de telefonia. Quais são as principais perguntas que você faz para ele, que você precisa entender para você ter ter ali o argumento, talvez, para ajudar ele da melhor forma? Sim, primeiramente eu procuro entender qual que é o propósito que aquele cliente quer migrar a telefonia dele convencional para a telefonia em nuvem. Se é porque ela está tendo problema com a operadora atual, né? Existem clientes que passa o caminhão lá, quebra a fibra, ele fica sem telefone, é um problema recorrente. Então, ele quer trocar porque existe um problema recorrente de ficar parado, isso é uma situação. A outra situação é por redução de custo. Tem cliente que quer vir porque quer baixar o preço, mas às vezes o cliente gasta R$100, quer reduzir o quê? Robertão, e você só falando essas duas, eu já estou pensando lá na frente. Você já consegue imaginar, você já consegue ter estratégias para montar a proposta para o cliente. E outra, você já consegue ter argumentos suficientes para, numa hora da negociação, você utilizar aquilo como uma objeção, por exemplo. Operadora Vivo aqui, uma operadora X aqui. Operadora morta. Fala assim. Uma operadora aqui toda vez fica sem telefone. Passa um caminhão, estoura a fibra ótica e eu fico sem telefone. E aí, na hora de fechar a proposta, se ele questionar sobre preço, por exemplo, você vai falar: mais uma coisa eu te garanto, com a telefonia em nuvem você vai estar sempre com o telefone disponível. Porque mesmo sem internet aqui, eu consigo ter um aplicativo no celular que faça com que você tenha ali a telefonia funcionando. Então você já quebra aquela objeção ali e gera valor no seu produto. Então, esse último tópico eu acho que é um dos mais importantes, cara. Você ter bastante conhecimento, buscar o máximo de informação para que você chegue preparado para fechar a proposta. Sim,
E aí tem um questionário aí que a gente sempre faz. Se a empresa tem matriz e filial, tem outras unidades, nós conseguimos interligar todas as empresas. Se a empresa está mudando de cidades, as operadoras convencionais às vezes não fazem essa portabilidade cidade para cidade, ou seja, o cliente perde o número dele. Então, a gente colhe o máximo de informações possíveis para poder elaborar uma proposta com diferenciais em relação à concorrência para vir para a gente. Aí, Porque vai chegar um ponto, o amigo nosso, professor Adriano, ele sempre fala, você não vai vender preço, venda valor, então não venda preço, venda valor. Então você vai agregar tanto valor que o cliente vai falar, não tinha ninguém me ofereceu o que você está oferecendo, então eu vou fechar com você. perfeito. Show de bola. Então, maravilha. Então, conseguir informações também numa guerra é fundamental. E para fechar, qualquer adversidade é uma oportunidade. Qualquer adversidade pode gerar uma oportunidade. Entra aquele ditado lá antigo que fala que em toda crise sempre tem alguém que está vendendo lenço, né? Que tem gente que está chorando, mas tem gente que está vendendo um lenço para as pessoas que estão chorando e está fazendo muito dinheiro. E eu acho que nada melhor todo esse momento que a gente passou na pandemia para vivenciar de fato isso, né? Adversidades e que a gente precisa procurar inovação o tempo inteiro, a gente precisa sair na frente e a gente acha oportunidade. Sim. Porque você já viu o método que fala TBC, Roberto? Não. É o método que mais funciona. O método TBC é o tira a bunda da cadeira. Você precisa levantar e fazer acontecer. Então, numa adversidade, numa hora que apertou, cara, você tem que levantar da cadeira e fazer acontecer. Aí entra essa questão, né? Você precisa sair na frente. Agora entra aquela questão também, né? Você vai esperar a situação acontecer ou você vai se preparar antes? A ideia é que você se prepare antes. Nem sempre é possível, né? Às vezes pega a gente Depende do segmento que você tá. Por exemplo, tem segmentos que foram muito afetados afetados na pandemia. Principalmente restaurante, segmentos que teve que fechar a porta. Qual que era a estratégia? Tá tudo bom? Tá tudo bem. Tá, mas vamos fazer um caixinha de emergência? Consigo segurar 2 anos. Se eu não vender um prato de comida, 2 anos eu consigo segurar. Mas não é que na hora que vem aquele dinheirinho ali um pouco a mais, o pessoal já tá querendo, né, Robertão? Vai assar um gatinho, vai pra praia, vai comprar um carrinho ali. Então, Isso. Aí que entra a gestão financeira, aí que entra a inteligência financeira do negócio. Busca de informação, pega um consultor financeiro para ele te ajudar, te dar direção ali para você administrar. E uma coisa que você comentou aí sobre tipos de segmento, né? Nós, do segmento de segurança eletrônica, telecomunicações, telefonia, enfim, serviços, a gente tem um privilégio muito grande de gerar recorrência no nosso negócio, né, Roberto? Sim. Então, quando a gente encontra essas adversidades, a gente tem essa recorrência, né, essa receita mensal caindo mensalmente na nossa conta. Receita mensal caindo recorrente ficou redundante, né? Mas essa receita mensal todos os meses ali na nossa conta. Então faz com que a gente consiga ter uma estratégia para a gente fazer centros de custo, né? Caiu um pouquinho aqui, eu vou jogar isso aqui para uma reserva de oportunidade, para uma reserva de emergência, eu vou aplicar isso aqui, fazer tal investimento, porque se acontecer isso eu vou agir dessa forma. E aí, por aí vai, né, Roberto? Tem várias estratégias que a gente pode dar para o pessoal ao longo do tempo no podcast para poder ir abrindo a mente e fazer com que o negócio realmente possa tomar outro rumo assim. Sim. Então, a adversidade sempre vai gerar oportunidade. Então, nós precisamos estar preparados, se preparar para a crise, porque sempre vai ter crise. Desde quando o mundo é mundo, sempre vai ter crise. Agora, quando vier a próxima, você vai estar preparado ou você vai reclamar da situação? Essa é a diferença. Tem muita empresa que quebrou, porém tem muitos investidores que compraram empresas, imóveis, carros e tal. Aproveitou o momento, né? Aproveitou o momento.
Então, o nosso momento de segurança eletrônica, tiveram empresas que fecharam, mas tiveram empresas que fecharam, mas precisavam ter câmeras para continuar monitorando, para o pessoal não invadir. Tem empresas que migraram o seu pessoal para o home office, ou aí seja, entrou a precisou PABX, da PABX em nuvem. Só que isso nós criamos no meio da pandemia. Nós não criamos no meio da pandemia. Nós já estávamos colhendo informação 3, 4 anos antes da pandemia. Então isso que é a parte de preparação. Nunca achar que você tá bom, seu segmento tá bom. Porque quando vier uma crise, você vai ter a oportunidade. Exatamente. A próxima crise a gente espera que você esteja comprando empresas, né, Roberto? Comprando e não chorando. Não comprando lenço. Não pode. Beleza, isso aí. pessoal? Então foram esses 5 tópicos aí do aprendizado do livro A Arte da Guerra. Nós vamos deixar na descrição aqui os 5 tópicos para vocês também. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal. E dica também de conteúdo para os próximos vídeos. Vai ser um prazer a gente ler cada comentário, para que a gente gere também conteúdo mais focado naquilo que vocês querem aprender. Aproveitar esses seguidores e os novos que estão entrando também, justamente para a gente levar mais conhecimento. Se você tem qualquer dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Isso. E o próximo podcast, além da técnica, convidado especial para vocês. Eu tô Beleza, ansioso, hein? Paulo? Valeu! Valeu, Obrigado, Paulo. pessoal. Um Até abraço. mais, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Valeu!